Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos retornando a mais uma aula, continuação da anterior, da correção das atividades da apostila. Então, para vocês se situarem, nós estamos na página 27 e agora o exercício 3 é que nós vamos responder. Então, nesse exercício 3, fala a respeito do parágrafo anterior, a respeito da escola, da professora, e pergunta que adjetivos colaboraram para que o objetivo fosse atingido. Então, o objetivo era que o leitor visualizasse a escola. Então, pela leitura que você fez e o uso dos adjetivos, você conseguiu fazer essa visualização, certo? Eu consegui. Então, vejam quais foram os adjetivos: feio, velho, sujo, mal cuidado, desanimados, ranzinza, doente, pesado. Então, isso contribuiu para conseguir visualizar a escola. Próximo, o trecho do texto em destaque, que é feio, velho, sujo, mal cuidado, é predominantemente descritivo ou narrativo? Justifique. Então, na realidade, é um texto descritivo, porque fala de particularidades do prédio, da professora, etc. Agora vamos para o 4. Então, preencha os espaços com informações retiradas do texto, destacado na questão 2. Então, a questão 2 está lá na página 26, é aquele trecho tem um desenho de uma cadeira, né, mal cuidada, inclusive suja. Então era para você ler esse texto, esse trecho apenas da página 26 e responder como era o prédio. Resposta: o prédio era feio, velho, sujo, mal cuidado. As paredes haviam perdido a cor, algumas partes do reboco haviam caído, deixando tijolos à vista. Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças, quer dizer, não tinham vontade nem de receber as crianças. E a professora? Bom, a professora era ranzinza, doente dos pulmões e dava a impressão de total desarranjo e interesse pelo trabalho. Então, era essas informações retiradas do texto que você tinha que preencher no espaço do exercício 4 da página 27. Vire a página agora, por favor. Nós vamos para a página 30. Então, nós temos um texto relato de memória, o texto 5, na página 29. Então, só para vocês entenderem, relato de memória é um depoimento sobre a vida, ou determinada parte da vida de uma pessoa, né? Talvez vocês jovens não tenham muito ideia disso, fazer um relato de memória, vocês ainda têm pouco tempo de vida. Mas os mais velhos é comum isso acontecer. Então nós vemos um relato da memória do Ziraldo, importante cartunista que nós vimos até no começo das atividades. Nós vimos o trecho, a capa de um livro dele, né? Ou pelo menos imitando um livro dele, O Menino Maluquinho e a Professora Maluquinha. Então, vamos explorar o texto. Vocês teriam que ler o texto e responder: por que a primeira professora do narrador é inesquecível? Resposta: porque deixou marcas negativas na vida dele. Então, a pessoa pode se tornar inesquecível tanto pelo bem como pelo mal. 2. A professora Helena Antípofe revolucionou o ensino de Minas na década de 40. Com que objetivo ela provocou essa revolução? Letra A: porque ela queria mudar a forma do ensino em Minas, que estava aí no tempo da palmatória, ou de realmente usar de violência, né? Talvez vocês queiram fazer uma pesquisa sobre essa professora russa que viveu no Brasil, é bem interessante a história, vale a pena. B. Como ela conseguiu atingir o seu objetivo? Ela percebeu que não podia mudar nem a mentalidade nem o modo de ação dos educadores em experiência. Então ela formou 150 jovens que ficariam encarregados de mudar as escolas mineiras por dentro. Interessante o jeito como ela resolveu o problema, né? Formou outros jovens.
Questão 3 é uma resposta pessoal, tá? Em base do que você leu do texto. 4. Observe a frase abaixo em que Ziraldo se refere a Dona Glorinha. Aí ele diz algo, né? E aí a letra A diz assim: por que o narrador afirma que Dona Glorinha venceu? Resposta: porque ela foi responsável por profundas mudanças, especialmente ter eliminado a palmatória da sua sala de aula. Então ela, que foi formada pela Helena, realmente trouxe a mudança de mentalidade e atitude. Por incrível que pareça, pessoal, antigamente os alunos sofriam castigos corporais na sala de aula. Letra B. Que atitudes dessa professora fizeram com que ela fosse fundamental na vida dele, do Ziraldo? Bom, aqui diz ter se preocupado com ele, dando-lhe inclusive um santinho, escrito uma dedicatória nesse santinho. Era muito comum esse tipo de presente. Questão 5. Compare em que aspectos se diferenciam as professoras Dulce e Glorinha. Dulce era preconceituosa e pouco atenciosa. Já Glorinha, inovadora, atenciosa, sensível e afetiva. Percebeu o uso dos adjetivos, a diferença entre uma e outra? Então, usando adjetivo para caracterizá-las. 6. Releia outro texto, aí tem um texto logo abaixo da questão 6 e depois uma pergunta. Que ação da professora confirma que ela já intuíra que o narrador teria um futuro promissor? Ora, o narrador é Ziraldo. Intuir é achar o que vai acontecer. Então, que ações? Ter escrito as palavras futuro e brilhante, está destacado, são adjetivos, no santinho que deu ao menino, ao Ziraldo. Dessa forma, ela demonstrava acreditar no potencial dele. Questão 7. No texto, o narrador dá sua opinião sobre as professoras. Localize esse trecho. É quando ele diz, entre aspas, tá? Porque eu estou reproduzindo a frase de alguém. Ela se chama Dulce, mas não era nada doce. Descubro que tive uma professora maluquinha, sim. Foi a Dona Glorinha, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Uso de adjetivos e a fala do narrador transposta aqui. Por quê? Porque está entre aspas. Sempre quando eu estou dizendo a frase de alguém, estou reproduzindo exatamente o que a pessoa disse, eu uso aspas. Questão 8. Retire do texto palavras ou expressões indicadoras de que o narrador conta fatos ocorridos no passado. Quando ele diz um dia, entre aspas, era uma escola, devia ter esquecido, então nós temos verbo no passado, nós temos expressões que indicam que o assunto ocorreu no passado. Um relato de memória. Bom, agora nós vamos entrar no assunto do numeral. Também mandei um vídeo para vocês, página 32. E aí, na questão 1, você tinha que reler um trecho e completar a frase abaixo. Então, a letra A ficou 150. A letra B, 40. A letra C, a resposta seria assim. Responda essas informações numéricas são importantes no relato, o uso dos 150 e 40? Justifique. Resposta possível, sim. Por quê? Porque localiza o tempo, a década, quando diz que foi em 1940, em que os fatos ocorreram, e o outro numeral, 150, indica o grande número de professores formados por Helena Antipoff, que era uma psicóloga e pedagoga russa. 2. Releia as frases retiradas do relato de Ziraldo. Aí tem duas frases, elas estão destacadas, e diga o que essas frases indicam, as partes destacadas. Indicam a ordem em que as professoras aparecem na vida de Ziraldo, a primeira e depois a segunda. Questão 3. Ao estudar matemática, você já deve ter se situado com uma situação, um problema parecida. Aí tem um problema, um enunciado,
E aí a letra A diz assim: que palavras do problema indicam multiplicação? Resposta: as palavras triplo e dobro. Responda a questão proposta no problema. Se você conseguiu fazer, a resposta é assim, ó: Carlos ganha o sextuplo, ou 6 vezes mais do que ganha Janete. Então essa é a resposta, uma pegadinha de matemática. Questão 4, observe as palavras em destaque. E aí nós temos as palavras Então é a mesma palavra. É a pergunta: em qual das duas frases a palavra indica quantidade? Então, pessoal, embora a palavra possa ser número, ela também pode indicar quantidade. Então, na frase 2, que diz assim: a bolsa tinha apenas um zíper, nesse caso ela indica quantidade. Na frase 1 é um artigo indefinido, então não indica quantidade. Tá bom, pessoal? Então essas eram as respostas. Voltamos depois na página 34 com mãos à obra. Até mais, tchau, tchau.